Boa noite, gente, boa noite. Estamos começando a live do Cordel Sem Machismo, aqui nesse perfil tão incrível que vem acolhendo as mulheres cordelistas do Brasil todo, e por que não dizer do mundo também, né? Hoje a gente tem duas convidadas super especiais. Eu sou Érica Montenegro, sou cordelista aqui do Recife, nasci em Campina Grande, mas moro no Recife. E hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com duas representantes da cultura popular e da escrita literária para crianças. Eu já vou chamar a Suzana, mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer a leitura de um texto padrão que a gente adota aqui no Cordel Sem Machismo, nesse perfil, para a gente falar um pouco sobre esse lugar de fala das mulheres aqui. Então, sejam muito bem-vindos. A gente vai trabalhar essa temática da literatura para a infância hoje, vai conversar bastante e essa live vai ficar salva no final, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse lugar, né, de onde a gente vai falar hoje. Esse movimento tem como objetivo denunciar e combater o machismo nesse meio literário, como também exaltar o protagonismo das mulheres cordelistas e o protagonismo nesse meio cordelístico. Para conhecer e apoiar a nossa causa, curtam todas as redes sociais. A gente tem lá o Instagram e o YouTube do Cordel Sem Machismo, @Cordel Sem Machismo, e acompanhe a nossa agenda de lives. Hoje a gente vai falar com Suzana e Mariane, daqui a pouquinho. E a ideia da gente hoje é conversar sobre esse universo da infância, né? Os cordéis infantis. Agora eu vou chamar minha amiga Suzana. Chegou! Oi, gente! Bem-vinda, bonita! Tá bem, amor? Tudo em paz. Graças a Deus. A gente se encontrar aqui nesse espaço tão Pois é. bonito, tão democrático, tão feminino, né? Que é esse perfil Cordel Sem Machismo. Como nós Sim. somos maravilhosas, meu Deus! E hoje a gente está aqui num lugar privilegiado, né, Suzana? Que é para discutir a literatura infantil, né? A literatura de cordel nesse lugar da infância. Botei os meus folhetos ali atrás, os seus estão por aí com você. Daqui a pouco Mariana chega e a gente hoje vai conversar um pouco sobre essa produção para as crianças, né? Tem algumas pessoas, as pessoas devem acompanhar, mas a gente sabe que a literatura de cordel vem passando por um processo de ressignificação, né? E é um processo de retomada de um espaço ou ocupação de um espaço que, na verdade, durante muito tempo foi ignorado, né? Esse lugar da literatura de cordel para as crianças, durante muitos e muitos anos, a gente mal via, né, folhetos para a infância. Eu, por exemplo, eu criança nunca li folheto de cordel, né? E as temáticas eram de outra natureza. E aí estamos nós agora, né, nesse lugar de falar sobre essa produção de cordel. Eu tenho um monte de coisa sobre você, mas eu vou deixar você se apresentar, que eu acho que é uma honra ouvir de você toda a riqueza que você carrega com a sua história. Conte aí pra gente. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Suzana Moraes, sou cordelista, escrevo cordel há alguns anos, uns 14, 15 anos mais ou menos, que eu escrevo. Escrevo outros gêneros também, mas a minha paixão, a minha bandeira de luta, a minha bandeira de escrita é a literatura de cordel, é onde eu me encontro, é onde eu me conheço e reconheço. É onde eu assumo, de fato, o meu lugar de fala. Mas eu também sou tantas coisas, né? A gente é tanta coisa, né, Érica? Então, eu estudei História, licenciatura em História na universidade. Eu nem sabia disso, Suzana. Tá vendo? Foi na UPE, Universidade de Pernambuco. Fiz gestão de recursos humanos também, agora há pouco. E sou bancária, né? E como é que é? Deixa eu só aproveitar a pausa para dizer, gente, quem tiver perguntas para fazer, aí tem uma caixinha de perguntas, essa interrogação, que vocês podem fazer as perguntas de vez em quando eu vou consultar para a gente ir respondendo aqui. Tá certo, Mari? Obrigada pela dica. Então, esse lugar de relações, de estudo, de bancária e tal, hoje à tarde a gente estava conversando, eu e Mariana, no nosso perfil, e a gente estava falando exatamente sobre tudo aquilo que a gente é e que a gente vai carregando para a literatura de cordel, né? Então, como é que você vem trazendo a publicação dos folhetos para a infância, considerando toda essa sua trajetória como mulher, como mãe, né?
porque você tem um garoto lindo, né? E como você vem Cordelista. trazendo isso, né? Olha, falou no garoto, a mãe, Cordelista logo. E ele agora é cordelista, o danado, tá escrevendo cada quadro bonito, rapaz. não sei a quem puxou. Assim, eu estava comentando mais cedo com vocês, e é verdade, que hoje é uma live muito afetiva para mim. Esse espaço que a gente está criando aqui é um momento de muito afeto. O que eu escrevi no meu Instagram é pura verdade. É muito bom você ser amiga das pessoas que você admira, né? É Sim, muito bom você ser amiga de quem você é fã, né? Então, assim, eu conheci a literatura de cordel tardiamente, eu não convivi com o cordel na infância e na adolescência. Já na juventude eu vim conhecer o cordel, e você sabe disso, eu vou dizer agora aqui publicamente do meu amor por essa mulher, porque eu conheci a literatura de cordel para criança através dela, de Érica eu fiquei emocionada Montenegro. com isso. E, e eu sempre fui uma pessoa da infância, né? Eu sempre me relacionei muito bem com as crianças. Sempre gostei. E quando eu vi o cordel infantil, eu disse, gente, isso é possível. Olha, e é bom, e é maravilhoso, e é técnico ao mesmo tempo, e você percebe o cuidado, não apenas pedagógico, mas o cuidado técnico de uma forma geral, de métrica, Sim. de rima, de sobreposição de imagens, enfim. E o meu tio dizia sempre, quando eu comecei a escrever cordel, Suzana, você tem que escrever cordel para criança, você tem que escrever cordel evangélico. Oh, Eu como vou assim? concordar com o seu tio na parte da criança. Eu também concordei nessa parte. Assim, porque a gente Não, o que eu costuma. acho, aí a gente É, brinca porque eu conheço as pessoas, Suzana, mas na verdade a escrita do cordel, qualquer que seja a vertente que você vai escrever, você vai trazer essa pessoa que você é, de agregar, isso. né, de reunir, de trazer uma escrita contextualizada, centrada. Né? Então, E a você gente escreve brinca com essa daquilo questão da que. religião, mas não É, tem nada a ver e com você isso. escreve Né? daquilo que você se relaciona bem, daquilo que você conhece, daquilo que você tem a familiaridade, né? Sim, Então, eu tenho a sim. familiaridade com o movimento feminista de muitos anos, né? Meu primeiro cordel já foi um cordel no embate com um homem, né? No embate entre uma Qual mulher foi, e um homem. Suzana? Foi com Com o José Honório? Honório. O primeiro cordel eu escrevi com o Honório, uma peleja virtual entre duas figuras lendárias do folclore, que é um velho do pastoril, né? Ele se intitulou de Velho Mangote, e eu, a velha do bambu, que é um personagem do Cavalo Marinho. A única personagem feminina do Cavalo Marinho. E aí a gente traz. Para quem não é daqui de Pernambuco, né, o José Honório é um grande cordelista daqui, uma pessoa de quem a gente tem, por quem a gente tem profunda admiração, É verdade. e foi o presidente da Unicordel, que foi a primeira união dos cordelistas de Pernambuco. Né? Então, o José Honório é uma pessoa muito querida por todos nós. Que nós fundamos com muito orgulho. Sim, sim, sim. E eu tenho essa relação mais próxima com a literatura de cordel da infância, a literatura feminista, a literatura de luta, né? São as bandeiras que eu trabalho com mais facilidade. E a próxima que vem depois de mim foi a minha segunda fonte de inspiração dentro da literatura infantil, porque você me fez despertar para a escrita infantil. E ela me fez despertar para a contação de história. Que é uma coisa muito forte no seu trabalho. A narração é uma coisa muito forte, né? E Você foi faz um ela. trabalho de narração que é incrível, porque você traz, tanto você quanto Mariana, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas vocês são duas referências para mim. A Rivani Nazário, que também é uma grande cordelista daqui, são pessoas que são referência nessa questão da declamação, né? E para as crianças, isso é fundamental, porque às vezes, na leitura do cordel, a criança não tem a paciência de ouvir, se for um folheto maior, essa narração que você faz, que é essa performance, na verdade, que você e a Mari fazem, ela vai ser extremamente importante, porque ela vai cativar a escuta da criança. Porque a escuta da criança, o tempo de escuta, de concentração, não é o mesmo nosso, né? Não, de forma alguma. E foi ela que me despertou para dizer assim, mas ó, e eu dizia, eu não sou contadora de histórias, eu sou cordelista. E ela disse, e o cordelista não conta história, não? O Se for assim, cordelista é um narrador. E você é uma narradora, você já recita e tal, basta você brincar como você brinca com as suas crianças da casa. E foi aí que eu escrevi o meu primeiro folheto infantil, que eu não publiquei de imediato, eu publiquei alguns anos depois, mas eu já fui fazendo ensaio
porque eu sempre gostei de histórias infantis, eu sempre gostei de clássicos da literatura, eu sempre gostei de imaginar histórias, sempre fui muito falante também, assim. E eu tinha muita vontade de falar, na verdade, mas eu era muito tímida. E foi o Sim. cordel que me trouxe ao mundo e que me deu assim a coragem para externar a minha fala, né? E forjar hoje o que eu sou como comunicadora, usando as palavras da Mariane mais cedo. Pois é, achei incrível essa coisa que Mariana trouxe da comunicação, né? E vamos falar um pouquinho da escrita, né? Porque eu acho que esse lugar da escrita é um lugar muito sagrado, né? É um lugar da gente pensar, porque a gente se coloca, assim como é um lugar sagrado também, a gente está aqui, né, num perfil que representa tantas mulheres, né, num perfil que representa essa escrita feminina se constituindo e se reconstituindo gradativamente, né? Então é um lugar da gente também fazer uma reverência a esse lugar sagrado da escrita. E a escrita de folhetos para crianças, ela tem algumas coisas, né? Você tem algum... Primeiro, duas perguntas em uma só. Pois é, Zilma está dizendo aqui, posso dizer que sou cordelista sem saber métrica? Pois não tenho muita leitura, né? Então, esse é um pano que a gente passaria aqui duas lives discutindo, né? O cuidado da métrica. Aqui pode ser que tenha pessoas que não têm essa afinidade com o universo do cordel, a gente não consegue ver quem tá aqui assistindo, os comentários, a gente não sabe quem são as pessoas, mas uma das características da literatura de cordel, e aí a gente está falando, independente da apresentação, seja em folheto, seja em livro, né? Porque quando eu pego um folheto, que a gente abre, é visível essa questão da estrutura da rima, né? Da estrutura em estrofes, do verso da rima, mas a gente, nos livros, às vezes o texto está de um lado, está do outro, e a gente acaba não fazendo essa relação tão direta, exatamente. Então, essa estruturação em rima é uma coisa que nos identifica. Uma outra coisa é a métrica, que é o que a Zima está colocando aqui, né? Parece que para algumas pessoas é mais natural do que para outras, né? Então, é como você colocou, tem um pouco de técnica também, né? Então, na hora de produzir, considerando isso que a Zima colocou, na hora de você vai dizer assim, hoje eu vou escrever um folheto para criança, né? Ou hoje eu vou escrever um folheto. A gente não pensa, eu vou escrever para criança. A gente pensa, eu vou escrever. Na hora que você pensa, eu vou escrever um folheto, que cuidados você tem ou que passos você dá, na verdade, para não ficar nessa vertente do cuidado? Que passos você dá? Bom, eu pego um papel e uma caneta primeiro. Sempre. Né? Eu costumo escrever já no computador. Eu peguei essa coisa do vício, porque o meu primeiro cordel foi escrito diretamente no computador. Foi uma peleja online, né? Foi ao vivo, Sim. pelo MSN. Mas eu pego um papel e uma caneta para ir anotando as rimas que eu usei para tentar não repeti-las. Tá aí um cuidado que eu não tenho? Deveria ter, mas já tenho. Tá bom, é isso. E aí eu evito repetir as rimas, né? Eu tenho cuidado, se eu for escrever para a infância, eu escrevo geralmente em trovas ou cestilha, eu não costumo me alongar além disso, porque eu entendo que o tempo de leitura da criança é um tempo diferente do meu, um tempo diferente de nós. Também a própria linguagem, né, Suzana? Que, por exemplo, imagina uma criança que está começando a escrita, então tem algumas cordelistas que já trazem, por exemplo, a impressão das letras em letra bastão, a impressão do texto em letra bastão, né? Isso que você fala é muito importante. Do lugar de professora, eu posso dizer que isso é fundamental, né? E é Então, essa relação da criança com o texto. No cordel clássico, né, no cordel original, comumente usado, a cestilha em diante é o mais utilizado. Mas eu confesso que eu me importo menos com essas convenções, porque a minha meta é atingir o meu leitor, é facilitar a minha comunicação com ele. Então eu entendo no lugar da criança, eu tento me colocar no lugar da criança, e eu quero deixar o meu texto uma leitura leve, dinâmica. Então, se eu puder pegar na deixa, eu pegarei, né? Se eu puder usar rimas mais fáceis, eu usarei, né? Não estou dizendo que eu quero facilitar para o leitor, porque a criança não precisa disso, né? Não, mas a gente sabe da fluência da leitura, como é importante você não usar palavras como próprio paroxítona, por exemplo, escrever no seu texto próprio paroxítona para uma criança que está começando a ler agora. Então eu penso um pouquinho no leitor que eu vou fazer, no leitor que eu quero atingir. Né? E o resto é imaginação. De onde vem esse vento que sopra aí no seu ouvido? De onde é que ele vem?
Aí vem do Esses temas dia, são legais. vem do dia a dia, vem das coisas que acontecem de repente, né? De onde você menos espera surge uma história, né? Vem do seu humor, né? Vem do seu dia. Né? Às vezes você está estressado, aí você escreve. Às vezes você está muito feliz, aí você escreve. Às vezes você está bem triste, aí você escreve também. Às vezes você está com tédio, aí você escreve também, né? Às vezes você não está afim e você passa aquele período do ócio e você faz, meu Deus, o cordel me abandonou. Mas de repente ele volta com tudo. O importante é não se cobrar, né? Não se cobrar tanto para que saia uma coisa natural, que saia do coração. E aí ele vem recheado de emoção. Eu gosto de escrever assim. Chegou mais perguntas aqui, viu, Suzana? Chegaram mais Embora. perguntas. Zilma está dizendo, então vou colocando, como diz aqui no Nordeste, vou fazendo aí na doida. Zilma, deixa eu te dizer. A literatura de cordel, ela prioritariamente ela tem que ter a métrica e a rima, né? Mas a poesia popular não. Então você pode sim se considerar uma poeta. Você pode se considerar uma poeta popular, né? Sim, então, inclusive diversos livros, né? É que lógico. Mas você só pode dizer assim, eu sou uma sonetista, se você escrever um soneto, que é aquela regra do soneto, de ter 2 quartetos e 2 tercetos, e ter o decassílabo, o verso decassílabo, ou até a redondilha maior pode ser também. Mas você só pode... Mas eu acho, Suzana, eu acho que o que talvez a Zilma esteja querendo dizer é que para ela pode ser uma coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dos poetas de São José do Egito. Né? Aqui tem um ditado popular que diz: você é de São José do Egito, porque fala rimado, né? Que é uma cidade aqui do interior, onde as pessoas, você pergunta a hora na rua e a pessoa lhe responde falando em métrica, né? Então isso tem a ver com a cultura do lugar, evidentemente, né? É uma terra de muitos poetas cordelistas, não, inclusive a gente pode ter alguém aqui, mas eu acho que tem esse lugar também de você, da melodia, da métrica. A nossa língua, a língua portuguesa, é uma língua muito metrificada, né? A gente tem os nossos tipos de fala do Nordeste. É uma herança, né, que a gente tem, europeia, né? Eu digo assim, europeia porque as naus são portuguesas, mas na verdade ela é muito mais árabe até, né? Ela é muito mais moura do que a europeia propriamente dita, né? Então a gente se apropria com mais facilidade da linguagem do cordel. Não significa dizer que são a única que a gente possa utilizar e que ela é exclusivamente nossa também, né? Claro. Tem outra pergunta aqui. Cadê? Que dificuldades vocês encontram na introdução do cordel para crianças? Olha, por incrível que pareça, nenhuma. Com a criança propriamente dita, nenhuma. A gente encontra dificuldade nos espaços, né? Às vezes nas editoras, nos festivais e tal. E até no mundo do próprio cordel, né? Por não aceitar de maneira tão natural a literatura infantil, né? Ainda hoje no Brasil, não estou falando apenas do cordel, tá? Mas ainda hoje no Brasil, a literatura infantil, ela não ocupa os lugares de destaque das outras literaturas. Então, por exemplo, você não tem na Academia Brasileira de Letras, fora Machado de Assis, um escritor que escreva só para criança. Ele pode ser um novelista, sei lá como é que chama o nome agora, um roteirista, ele pode ter diversas outras ocupações. Mas uma pessoa que seja reconhecido exclusivamente pela literatura infantil, é difícil de você achar. Então, na verdade, a criança se adapta com muita facilidade, e eu diria que é um campo a ser explorado muito rico, porque as rimas do cordel induzem a uma brincadeira, a uma leveza, que a infância pede, que a infância permite. Então, a contação de história, as brincadeiras de rimas são brincadeiras antigas. Se a gente pode unir as histórias com as rimas, com as brincadeiras, com o conhecimento, com a diversão, o sucesso é garantido. Eu, quando conto histórias, eu conto prioritariamente em literatura de cordel. As minhas contações são 90% ou 100% em cordel. Não que eu não saiba contar em outras linguagens, mas é a linguagem que eu me identifico, foi a linguagem que eu adotei para mim, enquanto escritora. A facilidade que você tem para declamar, né? Porque eu, por exemplo, não declamo nada. Eu não declamo nada, absolutamente nada. Eu não tenho uma linha do que eu escrevi de cor. Se você disser assim, declame agora, não vou declamar, porque eu não sei. Né? Eu tenho a facilidade da memória, lógico, de memorizar os textos, mas a criança
pede e permite interferências, pede e permite que a gente faça algo inusitado no meio do texto, sem fugir da regra, sem fugir do texto. Mas o cordel para a criança dá muitas lacunas e muitas brechas para a gente introduzir diversos elementos que dialogam com as rimas do cordel e tornar isso uma fonte riquíssima de conhecimento e diversão. Olha aí, Sebastião mandando um abraço para você, dizendo que você... Sebastião Aquino, dizendo que você é excelente artista. E a gente tem outra pergunta aqui. Zilma foi colocando outras coisas, Zilma, que legal, né? Você poder trazer esse olhar. Olha, Ju Soares, minha conterrânea, que ama cordel infantil e que começou a escrever para usar com os alunos da educação infantil. A gente tem um monte de professores, minha gente, um monte de professores que levam, né, a bandeira do cordel assim, com muita garra para a escola, porque às vezes a escola ela é o único lugar onde a criança tem acesso à literatura, né? E quando você vai à escola, Suzana, fazer trabalhos com as crianças na escola, o que é que você mais gosta? Quando você chega na escola, por exemplo, acho que Luciene colocou, deixa eu abrir aqui a pergunta de Luciene, que ela colocou sobre a passagem secreta. Ó. Mesmo sendo um livro, podemos dizer que é um cordel, eu vou deixar para você responder e você já aproveita e já fala sobre quando chega com esse material. Eu vou escrever, na verdade, eu vou dar um exemplo de alguns casos que acontecem quando a gente vai enquanto escritor e escritora numa escola, né? Principalmente nas escolas do interior. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, a Prefeitura do Recife adotou o livro A Passagem Secreta e eu tive a oportunidade, o prazer inenarrável de ir em diversas escolas, né, com a editora, a convite da editora, a editora IMEP, né, e dentro de um projeto que eles têm lindíssimo nas Ondas da Leitura, e eu visitei várias escolas. Você e Mariana temos livros, né, nesse projeto. É verdade. E assim, eu lembro bem de uma escola que, na verdade, não foi aqui em Recife, foi em Garanhuns, no interior do estado. E quando eu cheguei na escola, Érica, toda a escola tinha virado o mundo, a Floresta Encantada da Passagem Secreta, era um livro que era para ser trabalhado no 2º ou 3º ano, e as professoras, as educadoras e educadores se encantaram que trabalharam ele do 1º ano infantil até o ensino médio. A escola inteira trabalhou o livro A Passagem Secreta. Então, o que era para ser 1 hora de conversa foi a manhã inteira. E o que eu achei mais interessante é que nessa escola eu vivi 2 experiências inesquecíveis. Quando eu entrei na escola, a escola tinha virado a Floresta Encantada e tinha uma menininha pequenininha, 5, 6 anos mais ou menos, cabelinho assim, cacheadinho, gordinha também, vestidinho de vestido florido. Era uma Suzaninha. Uma flor vermelha na cabeça, vestido florido. Eu disse, meu Deus, olha para aí. Quando eu olho para mim, como é que eu tô? Florzinha vermelha na cabeça e vestidinho florido. Igualzinha a menina. A menina era a minha cara. Suzaninha. Eu disse, quem é você? Ela disse, eu sou Suzaninha. Eu sou escritora. Eu disse, muito prazer. Eu sou Suzana, escritora. E depois, ela grudou na minha saga, literalmente agarrou no meu vestido e foi em todas as salas de toda a escola, porque eu não podia não ir. E fui em todas as salas da escola. E depois a professora dela conversou comigo dizendo que essa menina sofria muito bullying porque ela era gordinha e tinha o cabelo cacheado e ela, por conta disso, não participava das atividades infantis, das atividades escolares. E quando eles começaram a trabalhar com o livro, que ela viu a minha foto atrás do livro, ela se identificou na hora, essa foto aqui. Essa foto é linda. Tia, ela tem o cabelo cacheado. Tia, ela não é magra, né? Eu disse, então você pode, vamos fazer o seguinte, o que é que você acha de interpretar a escritora? Ela aceitou imediatamente. E a professora disse que a mãe dela foi lá uns dias depois saber o que estava acontecendo com a menina, porque ela estava tão feliz de ir para a escola que ela nunca tinha sentido tanta felicidade. É a questão da representatividade, né? O reconhecimento. Suzana, a gente só tem 3 minutos, porque eu nunca vi uma coisa passar tão rápido. Aí eu queria que você mostrasse seus livros, né? Mostrasse seus livros, seus cordéis, porque Suzana tem um trabalho incrível. Olha aí, A Passagem Secreta, que é um livro maravilhoso, que é esse de Suzaninha, não é? E a personagem principal é uma menina, porque eu faço questão de adotar o eu poético, a personagem, a protagonista feminina, é natural, né? Mas é onde eu me represento, é o que eu sinto. Esse é o meu xodózinho também.
Esse aí começou em folheto, né? Esse começou em folheto, eu trouxe aqui o folheto para mostrar para vocês. E depois se transformou ele em livro. Ele Eu era sou Duda, desse tempo aí. Duda Formiga Surfista, e depois virou só Formiga Surfista. A editora tirou o nome Duda. Aqui são alguns folhetos, né? Não dá para folhear todos, não. Mas infantil tem uns Você tem uma 50. caixinha, que é ilustrada pelo João Oliveira, que é um trabalho riquíssimo dos Aqui está o contos e meu primeiro fadas. cordel infantil, que foi a Pequena Sereia em cordel. Meu primeiro cordel infantil foi um reconto. E depois que eu fiz esse reconto, a gente fica sempre lembrando das coisas boas da infância, eu botei dentro dessa caixinha as 5 histórias que eu mais gosto. Suzana, por me identificar, não eu, Suzana, professora, ou eu, Suzana, cordelista, eu, Suzana, pessoa, né? E aqui dentro eu coloquei as 5 histórias que marcaram a minha infância, e são os clássicos: A Branca de Neve, Pequena Sereia, João e o Pé de Feijão, Os Três Porquinhos e... esqueci a outra. Enfim, são 5. É isso. E vários cordéis infantis, né? Suzana, a pergunta de Luciene era sobre a questão do cordel, né? Tem um monte de comentário aqui legal, ó, cordel, história que instiga a imaginação, né? Porque a gente vai dividir o tempo da live com Suzana. Zilma, tem um monte de coisa legal sua aqui, né? Zilma está se colocando. Essa pergunta da contação de história de Ângela Paiva, olha que delícia. Nossa vice-presidente da Cordel, né? A gente não vai ter como responder todas as perguntas, minha gente, mas olha o que ela está colocando, a questão como é que você interage na contação sem perder a rima do cordel. Você tem que ter a história bem decoradinha. Você tem que ter a história bem decoradinha e saber pausar a sua fala. E a interação é importantíssima, gente. Ela é muito importante. Se você se preocupar exclusivamente com o andar da recitação poética, como ela é feita para o público mais adulto, você não vai conseguir fazer a contação infantil. A contação para a criança, ela exige a interação. Então, é claro que muitas vezes, quando eu conto um conto clássico desse, eu saio da rima e volto para a história original. Então, quando eu falar que o lobo chegou na casa da vovozinha, eu conto aqui em rima. Mas, às vezes, não dá para seguir na rima. Mas, quando você tem a história bem ensaiada, quando ela está redondinha dentro de você, você consegue voltar e pegar o fio da meada e, às vezes, dentro da própria contação, falar do que é rima, que é a segunda rima com a quarta, e fazer exercícios de rima com as crianças. Dá tempo de dizer um cordelzinho rápido? E depois... Ligeirinho, um minuto. Bom, vai. Um minuto. Olha, essa função de regulador do tempo é difícil. Essa é uma história que eu gosto muito dessa história aqui. Porque desde que eu sou criança que a gente conta essas músicas, né? Enfim, essas músicas que acompanham toda a gente. E eu escutava muito essa: o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, que chulé. Uma vez eu resolvi escrever assim: escutei alguém dizer que o sapo não lava o pé, que ele mora na lagoa e é cheio de chulé. Procurei o senhor sapo, quis saber da novidade. Encontrei ele no brejo, me contou toda a verdade. Foi aí que me falou, coachando e raivoso. Ele disse: nunca eu tive chulé. Isso é coisa de invejoso. Pois eu moro na lagoa, tomo banho todo dia, canto e pulo o dia inteiro. A minha vida é de alegria. Eu não uso nem sapato, como eu posso ter chulé? Uso sempre sabonete. Vem aqui, cheira meu pé. Não precisa, senhor sapo. Eu assim respondi: acredito no senhor e por isso eu vim aqui. Lá na beira da lagoa conheci a saparia. Fizemos uma festinha e começou a cantoria. Sou sapo e lavo o pé. Eu nunca tive chulé. Eu moro aqui na lagoa e lavo o pé quando eu quiser. Lindeza! Suzana Moraes, um beijo, gratidão por ter aceitado essa conversa com a gente aqui no perfil do Cordel Sem Machismo. A gente vai continuar, né, agora com a sua comadre. Eu vou ficar aqui. Claramente. Beijo. Muito obrigada, Suzana, que você continue iluminando a vida das pessoas com a sua literatura. Eu sou fã, sou suspeita de falar. Gratidão, meu amor, um beijo. Beijo. Bye, bye. Ai, gente, que delícia. E agora já vou chamar ligeirinho, a Mariane Bígio. A gente continuar e vocês continuem mandando as perguntas aí. Olá! Chegou! Quanto tempo? Menina, nunca mais eu tinha te visto. 1h30 atrás.
Bem-vinda, Mari, ao perfil do Cordel Sem Machismo. De novo, mais uma live. Hoje é a maratona das lives, né, Érica? Hoje é maratona, é. A gente fez uma live agora há pouco, gente, das 5 às 6, lá no @Encanto do Conto, que é o meu perfil pessoal. Beijo para minha comadre, Suzana Moraes, maravilhosa, minha diva. Abri o portal para você hoje, viu? Abri o portal. Mariane, a gente tem umas perguntas. Já tem uma pergunta aqui que é... Antes da pergunta, deixa você se apresentar, que tem gente aqui que talvez não conheça a riqueza que é o seu trabalho. E quem conhece vai ter a gentileza, a gratidão de ouvir novamente. Minha gente, eu sou Mariane Bígio, sou escritora, cordelista, contadora de histórias. Mais cedo eu disse para a Érica como é que eu gosto de me apresentar. Eu gosto de dizer que eu sou uma entusiasta da palavra, porque eu também sou cantora, compositora, radialista e videasta. Uau! E mãe! Várias coisas. E mãe! Eu já ia dizer, tem uma função aí que estava faltando. E mãe de Jorge, que tem apenas 2 anos. Então, tem um projeto específico voltado para crianças, né, com literatura de cordel, que é o cordel animado. Por sorte, é uma matriz de Shiloh. E aí ela fica do avesso ali e fica do jeito certo, né? Mas que é o cordel animado, no qual eu me apresento com a minha irmã, Mila Bígio, que é multi-instrumentista, toca diversos instrumentos. E aí a gente tem um espetáculo em que a gente apresenta histórias da literatura de cordel, autorais, histórias minhas, com sonoplastia executada ao vivo, trilha sonora, e a gente costura com cantigas autorais e cantigas populares, utilizando diversas técnicas nesse espetáculo. A gente usa teatro de bonecos, mamulengo, teatro de sombras, objetos, enfim, vários recursos visuais, né? Figurino, cenário, objetos cênicos. Fica aqui só babando. Para encantar mesmo e para as crianças ficarem... O objetivo é encantar mesmo, para que as crianças fiquem... sejam atraídas, para que a gente ganhe as crianças para a literatura de cordel, para que elas percebam a magia, né, que existe, que pode existir a partir dessas histórias, né, desses contos escritos em verso e rima. Que lindeza. Olha, tem 2 perguntas aqui já. Uma é uma pergunta que, na verdade, vinha para a Suzana, mas como o tempo de Suzana estava mais curtinho, eu deixei já para fazer para você, porque aqui qualquer uma das 3 que responder Tá bom. vai sair, vai para um lugar. A primeira é a questão da declamação, né? Que Suzana começou a falar um pouco, mas como é para vocês o exercício de declamação. E a outra, que aí eu já vou antecipar para a gente ganhar esse tempinho, é como é que a pessoa consegue fazer a diferença. A Luciene Dumas perguntou se mesmo estando em livro, olha aqui, ou só é cordel se estiver em folheto, não é? Estando em livro é cordel? Essa pergunta ela é muito legal para quem está assistindo, quem está trabalhando com criança, né? É uma pergunta muito importante. Acho que antes de você responder, eu queria fazer só uma observação. Hoje é o dia do folclore. A gente discutiu agora há pouco essa questão da folclorização do cordel, da gente fazer o reconhecimento da literatura de cordel como literatura e como arte, não como artesanato somente. Artesanato é super importante, mas existe, além do trabalho manual, que é a linha do artesanato, existe um trabalho literário, existe uma literariedade, né? Então, nesse sentido, né, do que a gente está celebrando hoje, eu acho que é uma honra a gente celebrar o Dia do Folclore com uma live sobre cordel infantil para crianças, né? Nesse sentido, explica aí para todo mundo como é essa diferença entre o livro e o folheto. É cordel ou não é, Maria? Me conte aí. Eu gosto até de usar um neologismo. Eu gosto de chamar de cordelivro. Gosto muito. Ou cordel ilustrado também, né? Muita gente chama cordel. Já ouvi muita gente usando, inclusive, esse neologismo de cordelivro, porque esteticamente, ele é um livro como outro qualquer, né? Com um projeto gráfico diferente Sim. do folheto que a gente considera tradicional do cordel. Maior, com material mais resistente, com ilustração. A questão dos dados, né? Porque, por exemplo, você tem a ficha catalográfica, né? Que a gente não tem, né? Isso.
Geralmente o Cordel, ele é uma publicação mais independente, mais artesanal mesmo. Então, ele vai ter essas diferenças com relação ao livro. Mas, para mim, a diferença é única e exclusivamente o suporte. Porque a história que eu levo para os meus livros é uma história em cordel. A literatura de cordel, quando a gente está falando literatura de cordel, ela é uma arte, né, da palavra, e ela tá para além do suporte. Então, eu posso ter cordel num blog, né? Posso ter cordel no Instagram, os suportes são variados, mas a arte, né? Assim como a xilogravura. A xilogravura é essa arte, né? Que é estampada, né? Através de matrizes feitas em madeira, mas a gente hoje já transporta a xilogravura para o meio digital. E aí a gente estampa a capa de um site, né? Uma camisa com a xilogravura, né? Então nas caixinhas a gente tem, né? Exatamente. É basicamente o suporte. A diferença é o suporte. Mas os cordelivros são muito importantes, no meu entender, para duas coisas. Primeiro, para mais um recurso para aproximar as crianças da literatura de cordel. Talvez as crianças que não estejam muito acostumadas, ainda não tenham muita familiaridade mesmo com a leitura, entregar um folheto que não tem ilustrações dentro, a letra é menor, a letra é pequenininha, né? Muito frágil, não seja a melhor opção. Mas aí você começa com os livros falando e a criança vai percebendo como é lúdico, como aquela história parece uma música, como tem ritmo, como tem cadência, como é diferente das outras, como é gostosa. E aí depois, isso aqui na verdade vem daqui. E aí você traz os folhetos. E eu gosto dessa ideia, né, das caixinhas que nós três temos e outros cordelistas também têm, das coletâneas, porque a gente sugere que as pessoas façam um varal de cordel, né? Um conjunto para apresentar às crianças. E apresentar também as origens da própria literatura de cordel, de onde vem o nome cordel, né? Que deriva do cordão, do varal. Enfim, tem uma série de possibilidades. E eu acho que cordelivro é cordel. A única diferença é o suporte. E ele é um recurso importantíssimo, principalmente quando a gente está falando das crianças, de apresentar a literatura de cordel para as crianças, na minha opinião. E olha, no processo de alfabetização, aí eu posso falar como professora, né? Que no processo de alfabetização a gente tem uma relação de muita proximidade com a literatura de cordel, por conta da questão da rima. Não é? E aí, na escola, a gente não consegue trabalhar com metrificação, não é? Tem bastante questões sobre metrificação aqui, da Zilma, e ela, inclusive, colocou que o sonho dela é fazer a história dela em cordel, né? Na escola, a gente faz isso com as crianças, quando a gente estuda as biografias de cordelistas e tudo mais, mas a gente não consegue trabalhar com a métrica, mas com a rima é muito tranquilo. E outros materiais, outros gêneros também que a gente vai utilizando e vai agregando, né? Uhum. E na escola, quando o cordel chega, que ele é trabalhado com esse respeito a todas essas coordenadas, a toda essa parte técnica, as crianças, elas se apaixonam. E isso vai para outro lugar, isso atinge uma dimensão muito maior, né? Muito maior. E a gente pensar, Mariane, como eu fiz essa pergunta a você algumas horas atrás, né? Mas a gente nem todo mundo conseguiu ver, né? Mas como você traz esse universo do cordel, como é que você faz essa relação entre o universo, o imaginário e a escrita para crianças? Como é que você tem feito isso no seu cotidiano? Como é que você traz as fontes, de onde é que vem? Além da fonte materna, né? Porque quem tem uma criança em casa, a descoberta o tempo inteiro sendo feita e a gente vai junto. Eu sempre digo isso em todos os cursos que eu ministro, tudo que é oficina, que eu não consigo citar referências únicas, assim, fulano, esse livro, aquilo, essa história. Na verdade, eu acho que todos nós somos formados por múltiplas referências. Então, eu tenho várias referências da minha família,
né, de figuras da minha família que me trazem referências. A minha avó materna, a minha mãe, com histórias, com incentivo à leitura. A minha avó, que cantava muitas cantigas para mim, cantigas de niná, às vezes até cantigas da Umbanda, né, de outras religiões e tal, que fazem parte do meu imaginário também. O meu avô, que morava no Rio de Janeiro, e a gente trocava cartas quando eu tinha 9, 10 anos, mais ou menos, e ele começou a me enviar livros do sebo para que a gente, apesar da distância geográfica e apesar da distância geracional, tivesse assuntos em comum. Então, ele mandava os livros, eu lia e a gente conversava por carta sobre esses livros. Além disso, as leituras que eu sempre fiz e faço e sigo fazendo, músicas, filmes, peças de teatro e a vida. Eu acho que a maior matéria-prima, referência, é a vida, e o poeta, a poeta, tem a sensibilidade de enxergar a poesia nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos da vida. Suzana Moraes, por exemplo, a formiga surfista é uma imagem real. Da sobrinha, né? E uma formiga na poça d'água que a sobrinha viu. É uma história que muita gente pode ter ouvido em casa, né? De uma criança, olha, mãe, a formiga em cima da folha da poça d'água, né? Mas a poeta, o que ela vai fazer? Ela vai, aquilo ali vira um gatilho, aquilo vira o que a gente chama de insight, né? Um insight para a gente escrever sobre aquele texto. Então, não precisa ser uma referência que está longe. Às vezes, e na maioria das vezes, é uma referência que está muito próxima, né? Que está muito perto da gente, e esse olhar treinado, essa sensibilidade aguçada, que também é fruto de prática, de treino, de suor, de investigação, ela é muito útil na hora da gente produzir, né? Da gente escrever. Uma outra pergunta que tinha aqui é: se dá para ser declamador de cordel sem ser autor, sem escrever cordel? Com certeza. Com certeza, inclusive, foi assim que eu comecei, né? Eu comecei a frequentar os recitais da Unicordel, da extinta Unicordel que vocês falavam há pouco, da qual Suzana Moraes é fundadora. A bicha é braba, viu? E aí eu comecei, porque eu me encantei pelo cordel e comecei a frequentar, conheci Honório. O Honório trabalhava com minha mãe no Banco do Nordeste. E minha mãe disse, olha, você tá gostando tanto de cordel, tá se debruçando sobre essa leitura. Eu trabalho com um dos fundadores da Unicordel e ele realiza recitais nos mercados públicos. Vá lá conhecer. Aí eu fui e todo mundo me recebeu muito bem, porque assim, na época a gente não tinha muita representatividade feminina, né? Eu lembro de você chegando, você bem novinha. Muito jovem. 20 e poucos anos, eu acho. Estava estudando ainda. Isso, estudante, exatamente. E aí comecei a declamar versos de Gessé Quirino, de Chico Pedrosa, de outros autores, assim. E me apresentaram a literatura de Suzana Moraes, esse folheto que ela escreveu em parceria com Honório. E eu estudei esse cordel e em determinado momento, num recital que foi feito, Suzana não estava, pediram para fazer a leitura. E aí eu comecei assim, a gente brinca que eu comecei como dublê de Suzana, né? Porque ela não estava, e era meio aquele mote, quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Que coisa linda! Toda vez que eu tava, e o povo falava dela para mim, e falava de mim para ela. Olha, tem uma menina que você precisa conhecer. Olha, Suzana, você precisa conhecer. E aí, depois de um tempo, foi que a gente se conheceu, e daí acabou-se, né? Que a gente não se largou mais. Até comadre vocês viraram. A gente fez grupo, a gente fez dupla, a gente é comadre, é vizinha, porque só anda encangado. Eu casei com o Diego, ela casou com o Diego, porque não pode ser... Ele celebrou meu casamento e pronto, acabou-se, comadre. É isso. A poesia para a vida, da poesia para a vida. Ela está dizendo, Suzana está aqui, ela está dizendo que a história dessas três moças está muito conectada, é mesmo. A gente... Ela disse, Érica, sobre o seu pioneirismo na literatura de cordel para a infância. Porque pouquíssima gente, há 12, 15 anos atrás,
se aventurava, porque o cordel, além da gente estar aqui nesse espaço, né, nesse lugar de fala, para colocar em xeque esse cordel, esse machismo no cordel, que é antiquíssimo, que nasceu junto com o próprio cordel, né, porque fazia parte do contexto histórico-social Daquela época, daquela né? época. Também o cordel tem um linguajar inadequado para criança. Na maioria das vezes, o cordel que é escrito como gracejo, jocoso, para agradar e fazer farra ali com os adultos, ele é inadequado para a criança. E durante muito tempo a criança foi privada de ter um contato com essa literatura que é patrimônio nosso, cultural. Até em livro, né, Mari? Até em livro também. Tinha pouco cordel mesmo. Isso. Foi privada desse contato por conta do tipo, né, do linguajar e dos temas que eram inacessíveis e inadequados, que é muito pior do que inacessível, e inadequados para as crianças. E aí a gente vem com essa leva de escritoras e escritores, que são muitos, né? Cris Gouveia, como a gente citou, Marco Aurélio, César Obeide, você, Suzana Moraes, Pintas. Enfim, a própria Belinha Moreira também escreve para criança. Muita gente escrevendo cordel para criança. E aí as Arlene Holanda também, Ivani Nazar, tem um monte. A gente entram em contato, ficam completamente apaixonadas, porque a métrica, a estrofação, a rima são encantadoras. As crianças ficam absortas com aquilo ali. Muitas aprendem a ler. Antigamente as pessoas aprendiam a ler através do cordel, das histórias reclamadas. Então, assim, é como se fosse um casamento perfeito da literatura infantil com a literatura de cordel. E aí a gente começou. Você foi uma das pioneiras que começa. Logo depois eu e Suzana, né? E aí a gente ainda faz mais. Porque depois que eu comecei a escrever, eu já comecei logo a entender que eu precisava me apresentar para crianças, que eu precisava transformar os cordéis não numa declamação, mas numa contação de histórias. Para que, através dessa contação de histórias, as crianças entenderem mais pertinho, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui que tem a ver um pouco com esse contexto, Mari, que é um contexto de chegada nesse formato da literatura de cordel, que é: quantas estrofes tem em média o cordel para criança? Olha, eu acho que vai depender. Muito legal essa pergunta para a gente poder entender esse universo que a gente está aqui falando de criação, mas a gente também está falando de editoração, de projeto gráfico, de antes, durante e depois da chegada do cordel na mão da criança, né? Então, essa pergunta é bem interessante. É muito interessante essa pergunta. Veja só, eu tenho cordéis muito breves, e aí eu acho que eles acabam sendo mais acessíveis para crianças mais jovens, né? Cordéis com 8 estrofes, 10 estrofes, 12 estrofes no máximo. E tenho cordéis que eu indico para outras faixas etárias, né? Que os pequenos podem gostar também, dependendo da apresentação, da mediação, mas que pode agradar aos mais velhos também, por conta da complexidade do enredo que se apresenta ali. E já com 20 estrofes, quase mesmo um romance de cordel. Eu tenho os dois tipos. Tem cordéis que são brincadeiras, de adivinhas, e que aí vão ter 6, 8 estrofes no máximo, são super breves. Talvez a pergunta seja em relação ao folheto mesmo, né? Assim, nessa coisa da gente ver lá o folheto pendurado, né? E assim, a gente tem também a ideia de que a criança vai se cansar com essa leitura, né? Mas, na verdade, a cadência dos versos vai fazendo com que a criança faça uma leitura de cordel muito... do cordel muito na musicalidade. Isso. Particularmente, quando eu trabalho com cordel, às vezes eu começo cantando. Sim. Eu começo cantando os versos para eles, depois eu começo a ler, que eu não tenho essa aptidão para declamação, não nesta vida, acho que talvez, quem sabe, na próxima. E aí, quando eu entrego o folheto para eles, dizem: você estava cantando essa história aqui? Eu disse: estava. Dá para cantar? Dá.
E aí a gente vai fazer aquela brincadeira, que é uma paródia, na verdade, a gente faz uma paródia com eles, né? Então, na verdade, a quantidade de páginas não vai fazer tanta diferença, não é? Evidentemente que na hora que a gente vai dizer assim, sente aqui, meu amor, para ler esse cordel, eu não posso oferecer. Um dos meus folhetos tem 16 páginas. A gente nem conta muito estrofe, a gente conta geralmente a página, né? Eu tenho um cordel que tem 16 páginas, o Baile da Girafa. E fazendo uma conta muito rápida, são 4 estrofes por página. Então, não é tão pequenininho, né? E é um dos cordéis que mais faz sucesso entre as crianças. Sim. Então, é muito relativo isso, né? Às vezes, o professor pega, faz um corte, uma coisa ou outra, né? Isso. Então, isso que você coloca é muito importante, que a questão é como eu vou mediar isso. Exatamente, exatamente. Né? Esse lugar do adulto, ou do leitor, não vamos chamar de adulto, mas vamos chamar de leitor mais experiente, né? É fundamental. É muito importante. E com relação à própria linguagem, nem sempre eu lanço mão de uma linguagem tão acessível. Tem cordéis infantis com uma linguagem extremamente rebuscada, né? Por exemplo, eu tenho um que se chama O Vale dos Dinossauros nas Veredas do Sertão, que é um misto de ficção, mas com aquele lugar que menciona aquele lugar em Sousa, na Paraíba, que tem um sítio arqueológico, paleontológico lá, né? Sim. E aí ele começa assim. Deixa eu ver se eu me lembro. Só esquece quem sabe. Deixa eu ver se eu... Realmente, eu nem me arrisco, querida. Ele começa assim. Sousa, na Paraíba, bem no sertão nordestino, há um sítio arqueológico debaixo do sol a pino, com gigantescas pegadas por dinossauros deixadas, os jurássicos inquilinos. Várias espécies de dinos passearam no sertão. Isso foi há muito tempo, bem antes de Lampião. Hoje não vivem mais, pois entraram em extinção. Então, assim, eu falo inquilinos, sítio arqueológico, jurássicos, né? São palavras que crianças mais novas talvez não tenham acesso. Mas a literatura e a leitura é a oportunidade do menino virar para o pai e para a mãe e dizer o que é inquilino. O que é jurássico. O que é jurássico. Né? Ou então fazer com a minha aqui, que diz, no seu tempo tinha tal coisa, eu digo não, ela diz, então você é do tempo das cavernas. Então, um cordel desse, na verdade, é uma utilidade pública para a família, né? Mari, aqui o pessoal está mencionando a Dani Almeida, que é nossa querida conterrânea daqui, que está em São Paulo, e tem uma pergunta aqui, que é, na verdade, bem simples, assim, a gente pode até, não vai demorar muito na resposta, mas é importante. Posso escrever um cordel sem métrica? Não. Não pode, porque a identidade, né, do cordel é a métrica. É como Suzana falava do soneto, que tem uma marca, uma estética, uma forma. E o cordel sem métrica, ele não é cordel. Ele é uma poesia. Você pode escrever um texto num folheto, mas ele não vai ser necessariamente cordel. Você pode escrever um texto rimado e ele não vai ser necessariamente cordel. Ele vai precisar de um conjunto de recursos, um conjunto de características para que a gente olhe e diga, é um cordel, né? E aí casa com o que você falou em relação ao livro, né? Então, o cordel, na verdade, ele se configura, que eu acho que isso é muito importante, até para os professores, porque muitas vezes os professores dizem, minha aula hoje é sobre cordel, mas não tem essa compreensão do gênero. O cordel é um gênero literário. Suzana deu o exemplo do soneto, não é? Isso. A gente pode dar o exemplo de qualquer outro gênero. Isso. A gente pode dar o exemplo de uma crônica. Uma crônica, ela tem esse formato. O cordel também. Então, muitas vezes a gente chega nas escolas e a gente vai pegar os cordéis que as crianças produzem e não são cordéis, exatamente por isso, porque falta a métrica e falta a obediência também à estrutura das estrofes, né? Sextilha, setilha, décima, enfim. Mas aí né? O que acontece? Quando a gente está lidando com a criança em sala de aula, ministrando uma oficina sobre literatura de cordel, a gente é mais flexível, né? Sim. E vai trabalhar a métrica com crianças recém-alfabetizadas ou que estão em processo de letramento. Mas a gente pode sugerir o tamanho, esse verso está muito longo,
né? Sim. Olha só como A brincadeira também, né? Produzir aqui. Né, esse universo para que ele tenha um ritmo, uma cadência. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar, né? Mas para a gente, escritor, artista, dizer, eu sou cordelista, eu escrevo cordel, sendo para o público infantil ou adulto, a gente precisa seguir Rezar nessa cartilha, digamos, né? Rezar nessa cartilha, né? Exatamente. Maria, a gente está caminhando para os minutos finais. A gente tem dois, daqui a pouco. Era isso que eu ia dizer. A gente, daqui a pouco o Instagram avisa a gente que faltam 2 minutinhos. Na minha conta aqui faltam 3. Daqui a pouco ele avisa. E eu queria exatamente que você trouxesse alguma coisa que você escreveu. Sim. Que é tão. A obra de Mariane, não deixe de mostrar aí suas coisas, porque sua obra é incrível. Deixa eu mostrar logo, então, que eu tenho aqui caixinha também. Sim. E tem os meus, né, os meus cordéis infantis que vem dentro dessa caixinha, que foi uma maneira que a gente encontrou, né, Érica, de agregar valor ao produto, né? Porque o cordel em si, ele é muito barato, um preço muito acessível, mas tem... E também de chegar um pouquinho também de substancialmente, né? Da pessoa dizer assim, eu vou sair de casa para comprar um livro, mas não sai para comprar um folheto, né? É verdade. E aí a caixinha, ela já dá esse carinho, essa encorpada no material também. Esse é meu preferido aí. O baú de surpresas maravilhoso. Nós em cordel. Eu tô com 10 livros, na verdade, publicados e algumas dezenas de cordéis. Mas eu queria fazer, na verdade, uma leitura de um cordel que ele tá em vídeo no meu canal do YouTube, Mari Bígio. Vocês podem acessar lá depois para ver. Que é esse aqui, Guia Poético em Verso e Rima de Como Se Transformar numa Heroína. Que eu acho pertinente, já que a gente tá aqui no Cordel Sem Machismo. Com certeza. Caras amigas e amigos, hoje venho apresentar fatos e feitos históricos de gente bem singular, nos dão lições de bravura, são exemplos de figura do mais alto patamar. Eu quero homenagear as mulheres da história que nos servem como guia pela sua trajetória. Heroínas femininas provam que qualquer menina pode ser forte e notória. Tiro logo da memória uma brava sertaneja que foi Maria Bonita, que viveu sua peleja ao lado de Lampião, do cangaço no sertão, lembrada onde quer que seja. Uma moça benfazeja, Joana d'Arc, a guerreira, liderou o enorme exército, da França honrou a bandeira, mas ao cessar a batalha, sofreu a justiça falha, foi queimada na fogueira. Dandara foi prisioneira durante a escravidão, lutou pelo povo negro buscando a libertação. Zumbi foi seu companheiro do quilombo, o seu terreiro de fé e revolução. Merece nossa atenção a rainha poderosa Cleópatra do Egito, que do deserto a mais famosa, soberana, inteligente, que governou sua gente de maneira audaciosa. Com uma voz melodiosa, balangandãs a valer, Carmen Miranda é para sempre, impossível de esquecer. Se no rádio ela cantava, quem ouvia balançava sem parar de remexer. Ainda vale dizer sobre a artista persistente, Frida Kahlo, a mexicana, que até hoje encanta a gente, por seu legado em pintura, por ser uma criatura de alma livre e reverente. Malala pediu somente que a deixassem estudar, que deixassem as meninas serem livres para sonhar. Mas no seu país, então, a resposta foi um não, e ela decidiu lutar. Assim pôde conquistar o Prêmio Nobel da Paz, a mais jovem ativista que até hoje foi capaz de vencer por ser tão forte. Ela que enfrentou a morte e a tirania voraz. Eu não seria capaz de encerrar essa listagem das mulheres exemplares, cheias de fibra e coragem. Elegi representantes para mim significantes, e aqui fica esta mensagem. Podemos ser personagem principal de uma mudança. Você, que é menina hoje, pode virar liderança. O lugar de uma mulher é o lugar que ela quiser. Guarde isso na lembrança. Ai, que coisa mais linda! Gente, coisa linda, Mari. Lindo! Você vai publicar em folheto? Ainda não publiquei, mas ele está disponível no meu site. Sim, eu queria justamente encerrar dizendo alguns endereços que eu acho bem úteis para quem não nos conhece ainda e principalmente para quem quer começar a trabalhar
com literatura de cordel na escola, né? Porque eu disponibilizo muito material. Então, tem o meu YouTube, meu canal no YouTube, como eu tinha falado, Mari Bígio, que tem, inclusive, o Guia Poético em Verso e Rima de Como Se Transformar numa Heroína, em que eu incorporo todas essas personagens. Eu viro Cleópatra, Carmen Miranda, Dandara, Malala, todo mundo. É bem divertido esse vídeo. E, enfim, tem muitos outros vídeos, né, de cordéis infantis no canal. Tem também o meu site, que é o maribigio.com. Sim. E eu disponibilizo muitos textos, e aí muitos professores me perguntam, muitas pessoas me perguntam, eu posso usar, eu posso usar, eu posso usar, eu posso contar, eu posso fazer um vídeo? Pode. Tudo que eu disponibilizo no site, ele está liberado, desde que você não reproduza, não faça impressão e distribuição, isso é ilegal. E desde que você cite os créditos, né, de quem foi que fez aquela história, quem foi que escreveu. É a única coisa que eu peço. Mas E esse respeito é fundamental, né? respeito, é só isso. Mas pode usar, e eu acho maravilhoso, como você disse há pouco, a escola às vezes é o único local em que as crianças vão ter a oportunidade de se conectar, de conhecer a literatura e a literatura de cordel, né? Então, seria muito mesquinho da minha parte se as professoras que são, professoras e professores que são meus principais mediadores, né, da minha obra, mediam a chegada da minha obra até o público, de eu dizer que eles não podem usar, de dizer que guardar para mim de alguma forma. Isso eu não faço, jamais. Disponibilizo, tem muitos textos para várias ocasiões, né? Para o Dia do Folclore, que a gente pode utilizar no Dia do Folclore, que pode utilizar no ciclo natalino, no ciclo junino, o ano inteiro de cordel para crianças, né, nesse material, tanto no site quanto no YouTube também, maribige.com e o YouTube Maribige. Então é isso, Mari, agradecer a você pela segunda conversa do dia, né? Então, A primeira live, eu salvei a primeira live, vou salvar essa também. Né? Eu acho que esse lugar da poesia feminina para as crianças é um lugar de muita alegria. Eu me sinto profundamente orgulhosa dessa representatividade feminina no Cordel para Crianças, né? Agradecer ao Cordel Sem Machismo, né? A todas as mulheres que estão nessa teia, né? Nessa fortaleza, e dizer que foi, assim, uma alegria inenarrável conversar com vocês duas, que são dois baluartes, assim como tantas outras que estão aí do outro lado, né? Representando esse lugar da poesia como pão cotidiano, como dizia o Murilo Mendes, né? Então, minha gratidão a vocês que voltaram, obrigada também, né? E a gente se encontra por aí, nesse tempo tão difícil, mas nesse tempo que tem permitido esses encontros, né? De verso e tela. Tá certo. Beijo. Cheiro, Érica, obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada ao convite do Cordel Sem Machismo. Vamos fortalecer essa luta, vamos embora. Se Deus quiser. Tchau, tchau! Yes! Ah.